E, gente, bem, vamos resolver a questão 2, prova ITA 2004. A questão que tem se um atleta mantém-se suspenso em equilíbrio, forçando as mãos contra duas paredes verticais perpendiculares entre si, dispondo seu corpo simetricamente em relação ao canto e mantendo seus braços horizontalmente alinhados, de acordo com a figura. De acordo com a figura, certo? Sendo M a massa do corpo do atleta e μ o coeficiente de atrito estático interveniente, assinale a opção correta que indica o módulo mínimo da força exercida pelo atleta em cada parede. Tá. A gente tem a força-peso aqui do menino, né? Peso que ele vai exercer. E a gente tem as forças de atrito. Primeiramente, você pode até achar que essa força de atrito, ela tá aqui na vertical, aqui, tranquilinha, né? Mas não. Por quê? Porque a gente tem um negócio que chama... Isso aqui não é o melhor desenho, né? Porque é a representação do negócio 3D num papel. Então não fica a melhor coisa aqui nesse caso, né? Mas a gente tem um negócio que chama Teorema das Três Forças, né? Que para um corpo estar em equilíbrio, ele tem que... O raio das três forças tem que estar... Tem que se interceptar no mesmo pelo menos um ponto. Se você reparar aqui, ó, todas essas forças aqui são paralelas. Então esse corpo não pode estar em equilíbrio com essas forças aqui. Certo? Então, o que a gente... Porque a normal vai anular, né? Então a gente não precisa nem considerá-la aqui nesse caso. Essa normal que anularia. Nesse caso, né? Reiterando. Então o que a gente pode tirar de conclusão? A gente pode tirar de conclusão que a força de atrito aqui tem que estar um pouquinho inclinada, né? Tem que estar... Não importa aqui qual que seja o teto de inclinação dela, qual que seja o ângulo de inclinação. Mas a gente sabe que essa força de atrito tem que estar inclinada para algum ponto. Por quê? Porque aí ela se intercepta em um ponto, com a força P, que seria nesse ponto aqui. Certo? Perfeito, a gente teria isso aqui então por enquanto. Certo? Tá. O que a gente poderia pensar aqui agora? A gente não tem a melhor representação aqui, dessa força de atrito, porque não está muito bem representado por causa do 3D no papel. Mas se reparar, a gente teria uma componente entrando na parede e uma componente subindo aqui. O que seria essa componente subindo aqui? Essa componente seria a força que anularia a força peso. Então a gente tem que P sobre 2, né? P sobre 2 ao quadrado, porque P sobre 2, por quê? Porque está simétrico, né? Isso aqui é simétrico, então tudo que acontece aqui tem que acontecer daqui. Então a gente divide por 2, né? Então, P sobre 2 é mais essa força aqui, ó, na parede, que o menino está fazendo essa parede aqui, ó, empurrando na parede, seria igual à força normal, correto? Normal ao quadrado. Isso aqui, trazer um pouquinho para cá aqui, né? Isso aqui teria que ser igual a força de atrito, né? Que a gente já tinha calculado antes, ao quadrado. Aplicamos Pitágoras aqui, legal. E agora vamos desenvolver essa equação aqui. A gente tem que o peso é mg quadrado, é mg, né? E ao quadrado vai ser mg quadrado sobre 2 quadrados, que é 4, né? Porque o peso do menino, a massa é m e o peso é a massa vezes gravidade. Mais a força normal ao quadrado vai ser igual a força de atrito. Força de atrito é normal vezes μ. Então, como está ao quadrado, normal ao quadrado, μ quadrado. Certo? Vamos passar esse n para o outro lado. Então, a gente tem m quadrado g quadrado sobre 2 quadrado é igual a n quadrado, μ quadrado, menos n quadrado. A gente pode deixar esse quadrado, n quadrado em evidência aqui, ó. Ficaria μ quadrado menos 1, certo? μ quadrado menos 1, legal. A gente pode dividir os dois lados por μ quadrado, ficaria n quadrado é igual a m quadrado g quadrado sobre 2 quadrado vezes 1 vezes μ quadrado menos 1, né? Vou deixar aqui separado para ficar mais harmônico mesmo, né? Para ficar mais bem estruturado. Agora, vamos voltar naquela primeira expressão aqui, ó, que a gente tem aqui. Por quê? Porque a gente tem o valor para n ao quadrado agora. Então, vamos substituir esse valor de n quadrado aqui. A gente tem que P, ajeitar, né? mg quadrado, né? Então, m quadrado, g quadrado, 4, mais valor de n quadrado. Esse aqui, ó. mg quadrado, m quadrado, g quadrado, sobre 4, vezes 1 sobre μ quadrado menos 1. Vai ser igual a força de atrito quadrado. Certo? Φ quadrado. Então, aqui, ó, a gente já consegue tirar que Φ quadrado é isso aqui. Já tem duas informações relevantes aqui. Quais? A gente tem o valor para Φ quadrado, força de atrito quadrado, certo? Força de atrito quadrado e n quadrado. Você concorda
que a resultante na mão dele, porque o menino vai estar empurrando a parede, certo? Ele está empurrando a parede. Então, a resultante na mão dele vai ser a resultante do módulo mínimo da força exercida pelo atleta em cada parede. Então, a força que estiver sendo exercida sobre a mão dele vai ser essa força. Então, você concorda que essa força, se a gente aplicar o Pitágoras ali, vai ser igual ao n quadrado, mais a força de atrito ao quadrado, né? Porque a gente teria basicamente o seguinte, a gente teria basicamente uma força normal aplicando para cá, uma componente aqui, a força de atrito apontando para cá, certo? Bem legal assim. E a gente teria uma força aqui, que seria a nossa força resultante. Então a gente pode aplicar um Pitágoras aqui, já que aqui é N, né? Aqui seria a força de atrito, legal. E lembrando, mais difícil de ver isso aqui, né? Por causa da representação 3D, não está representado da melhor forma aqui. Isso que é complicado nesse tipo de prova, que não representa tão bem no papel, né? Não tem jeito de representar. Então você tem que ter uma percepção mais legal sobre isso. Então essa força aqui vai ter que ter uma força anulando ela, que vai ser essa resultante aqui. Na verdade a normal vai estar para o outro lado, né? Acabei me equivocando aqui, ó. A normal vai estar para esse lado, certo? E a gente vai ter a força para cá, na real. Força para cá. E essa aqui vai ser o valor da força que está sendo exercida no menino. Mas essa força que está sendo exercida no menino é igual à força que ele está exercendo. Então, essa aqui é o valor da força que ele está exercendo. Então, a gente pode afirmar que F quadrado é igual a N quadrado mais F quadrado. Reitero, mais difícil de ver. Por quê? Porque está num plano bidimensional. Isso aqui é muito mais complicado de você ver num plano bidimensional uma coisa que é 3D. Então, você tem que ter essa percepção. Convém. Tá, então a gente só substitui valores aqui agora. Vamos vir para cá aqui, ó. F quadrado vai ser igual a N quadrado. É M quadrado, G quadrado, sobre 4 vezes 1 vezes Mi quadrado menos 1. Mais FET quadrado, que é MG, M quadrado, G quadrado, sobre 4, mais M quadrado, G quadrado, sobre 4 vezes 1 sobre Mi quadrado menos 1. Isso aqui a gente já chega na nossa resposta final. Então a gente já tem os valores aqui tudo. Então a gente não precisa dessa primeira parte aqui mais. A gente só desenvolve essa equação aqui agora. Legal. O que a gente pode fazer? Isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Certo? Correto? Então a gente pode multiplicar isso aqui por 2. Certo? E tirar isso aqui. Né? Que a gente somou 1 mais 1, ficou com 2 ali. Aqui a gente tem uma evidência clara, né? Que é o M quadrado G quadrado sobre 4. É a melhor evidência aqui. A gente teria 2 vezes Mi quadrado menos 1. Mais 1, né? Então essa aqui seria a nossa expressão para o F. Certo? Então essa aqui é a nossa expressão para o F. Vamos ajeitar aquilo ali que está dentro do parênteses, né? A gente teria que F quadrado igual a M quadrado G quadrado sobre 4 seria igual a 2 mais Mi quadrado menos 1, que eu coloquei igual, né? Mas é vezes, perdão. Vezes tudo sobre Mi quadrado, né? O que eu fiz aqui? Deixei na mesma base, né? Multipliquei esse por esse e somei ali. A gente tem aqui 2 menos 1 é 1, né? 1. Então, a gente pode escrever isso aqui sendo Mi quadrado mais 1. Legal, chegamos na nossa resposta final agora. Por quê? Porque é só tirar a raiz quadrada dos dois lados que a gente acha o valor da força F, que era o que a gente queria. Tirando a raiz dos dois lados, a gente tira todos esses elevado ao quadrado aqui, fica 2, e vai tirar a raiz quadrada disso aqui, ó. Certo? Portanto, a gente sabe que a nossa resposta final vai ser F igual mg sobre 2, Mi quadrado mais 1, sobre Mi quadrado menos 1, vezes a raiz quadrada disso, que é o representado na letra B, já que 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada, né? Então, espero que você tenha entendido e muito obrigado pela atenção.